Márcio Bringuente, o governante interior, navegando na era digital com Cristo. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa análise onde a gente vai mergulhar de cabeça em como a nossa geração pode descobrir a verdadeira identidade no meio desse mundo acelerado de hoje. E logo de cara, é fundamental lembrar do nosso princípio absoluto, né? Que toda a honra seja sempre dada a Deus. Beleza? Vamos mergulhar nisso. Existe um contraste gigante entre o que a gente chama de consumismo religioso e a fé autêntica. A nossa geração, vamos ser sinceros, está exausta. É aquele velho ciclo de rolar o feed infinitamente, né? Muitas vezes a gente acaba virando só mais uma multidão digital, consumindo espiritualidade de um jeito super raso, procurando aquela pílula rápida de conforto. Mas o chamado de Jesus Cristo, é o extremo oposto. É um convite para uma fé autêntica, com raízes de verdade. Não é sobre consumir mais uma trend passageira, mas sim sobre construir uma base inabalável. E é bem aqui que os insights do Márcio Bringuente cortam toda essa distração. Sério, olha essa citação. Neste momento, o chamado não é coletivo, é pessoal. Pensa no volume absurdo de ruído nas redes sociais hoje em dia. É muito, mas muito fácil a gente se perder no meio da multidão de seguidores e das trends virais. Mas o convite de Cristo não é um megafone ligado para uma plateia anônima. É uma mensagem super direta. É tipo aquela notificação espiritual que silencia o barulho do mundo todo só para alcançar o coração de cada um no particular. Isso nos leva para o centro do nosso estudo de hoje, o governo interior. E o que isso significa na prática no nosso dia a dia? É basicamente estabelecer a autoridade espiritual e o reino de Deus dentro da gente, através da obediência, bem antes de tentar influenciar os outros ou buscar qualquer poder externo. Hoje, a gente vê uma ansiedade bizarra nessa busca por validação, por status, por likes. O governo interior propõe exatamente o contrário disso, que é aquela paz inegociável de quem sabe perfeitamente quem é, construída de dentro para fora. Isso ilustra de forma brilhante a ideia de identidade restaurada. A gente foi condicionado a agir como meros consumidores, sabe? Sempre esperando o próximo lançamento, a próxima novidade. Mas quando a nossa geração finalmente entende a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, toda aquela pressão esmagadora dos algoritmos simplesmente desmorona. Não somos chamados para refletir a natureza divina no mundo físico e real. E a cada passo que essa identidade se fortalece, a nossa missão fica cristalina: garantir que com as nossas vidas, toda a honra seja dada a Deus. Agora, como é que a gente aprende isso na prática? Olhando para a forma como Jesus ensinava as multidões lá atrás, usando as parábolas. Hoje, a gente pode encarar essas histórias como verdades atemporais e super profundas que meio que viralizam dentro da nossa própria mente e do nosso coração. Elas são o guia definitivo para a nossa geração conseguir navegar nessa sociedade tão complexa. Elas mostram para a gente como viver com autenticidade total, como tomar decisões difíceis com os pés no chão e como governar a nossa própria realidade. E é vital entender essa diferença. Fé não é uma estética legal para colocar na bio do perfil. A fé é autoridade em ação. O Márcio Bringuente bate muito nessa tecla, enfatizando que a verdadeira autoridade espiritual não é algo passivo. Ela é ativada e liberada sobre aqueles que têm a coragem de sair da zona de conforto da multidão para curar, para perdoar e para restaurar as pessoas ao redor. É literalmente o poder espiritual traduzido em atitudes palpáveis. Vamos avançar e ver como isso se constrói passo a passo. Tem uma progressão perfeita para desenvolver esse governo interior, e ela é baseada nos 4 evangelhos. Tudo começa com a obediência e o chamado, lá em Mateus. Depois, evolui para a coragem, de colocar fé em ação do livro de Marcos. A partir daí, a gente amadurece no amor e na justiça com Lucas, até chegar no ápice, que é a conexão vital e profunda com a fonte, lá no livro de João. É praticamente um manual completo de liderança. E por falar em liderança, a gente vive na era da influência, né? Onde o modelo de liderança do mundo é quase sempre baseado em dominação, em acumular vantagens e muitas vezes em comportamentos bem tóxicos só para se manter no topo. Só que o modelo de Jesus inverte essa pirâmide de cabeça para baixo. O maior governante do reino é aquele que serve, é aquele que lava os pés dos outros. É uma liderança pautada em amor e misericórdia que quebra totalmente esse ciclo do egoísmo moderno. Claro, ter esse governo interior não significa que os problemas vão sumir por mágica. A narrativa bíblica fala sobre a tempestade no mar, o vento castigando o barco. E hoje em dia, os barcos da nossa geração balançam de forma violenta com a cultura do cancelamento, a pressão constante dos amigos, essa epidemia de ansiedade. Mas a grande lição de Cristo não é sobre como evitar essas tempestades, e sim sobre como governar as nossas emoções e manter uma paz inabalável bem no meio do caos.
Então, o ponto crucial é exatamente este, que a gente tira da análise do Márcio Bringuente sobre o Evangelho de João. Sem conexão com Cristo, não há governo verdadeiro. Para a juventude de hoje, estar conectado geralmente significa ter sinal de Wi-Fi e bateria em 100%, né? Mas essa reflexão convida a gente a perceber uma parada muito mais profunda. Manter-se conectado e plugado na verdadeira fonte espiritual é infinitamente mais vital para a nossa sobrevivência do que estar conectado ao nosso feed digital. E aqui a gente chega no momento de pausa para dar aquela refletida. Quem é que de fato governa as nossas decisões todos os dias? Será que as nossas escolhas, desde o momento em que a gente acorda, estão sendo impulsionadas pelo que o algoritmo dita que é tendência? Ou a gente está vivendo sob a clareza e a autoridade do reino? Assumir de verdade a liderança da própria vida com Cristo significa garantir que, nas atitudes diárias, tanto nas grandes quanto nas pequenas, toda a honra seja dada a Deus. E todo esse aprendizado não pode morrer no consumo passivo. Não dá para simplesmente absorver mais um conteúdo super inspirador e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O lance aqui é a missão do governante enviado. Depois que a gente está transformado por dentro, nós recebemos uma direção muito clara para sermos agentes de transformação na realidade física em que a gente vive, nas nossas casas, nas faculdades, no trabalho. Nós somos enviados para fazer uma diferença real. Agora, o que é muito interessante nessa parte é a oportunidade da nossa geração dar o próximo passo imediato através destas tarefas super práticas propostas pelo Márcio Bringuente. Número 1. Escrever e botar no papel como seria a nossa vida governando junto com Cristo. Número 2. Declarar novas decisões a partir de hoje, cortando de vez os laços com que atrasa a gente. E 3. Escolher uma área específica e desafiadora das nossas vidas para assumir o controle e começar a governar agora mesmo. É o plano de ação perfeito. O que nos traz para aquela provocação final que fica ecoando na nossa cabeça. Será que a nossa geração vai continuar apenas ouvindo, curtindo e assistindo tudo passivamente de longe? Ou nós vamos nos levantar para governar a nossa própria história ao lado de Cristo? O chamado está feito. É hora de agir no mundo real com convicção e propósito, para que em cada passo da nossa caminhada diária toda a honra seja dada a Deus. Márcio Bringuente.